Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 39. Glória a Deus. Dá retorno para mim aqui, filho, em nome de Jesus. O Senhor é bom. De 39, Gênesis 39, versículo 1 em diante. Estamos em um culto de celebração, onde teve algumas oportunidades para parabenizar os pais. E eu não poderia deixar de parabenizar as mães que também são pais. Porque tem mãe que é pai também e não tem a companhia de uma pessoa masculina para cuidar dos seus filhos, e ela tem que ser o pai, tem que ser a mãe. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam, em nome de Jesus, se tiver alguma dessas mães, pais, Deus continue te honrando. Entenda que o que você faz para o seu filho sempre tem valor, tá? Então nunca desista de honrar os seus filhos, de abençoar os seus filhos, de cuidar dos seus filhos, de ser essa mãe assim exemplar, com esse carinho, com esse amor. Tem filhos que cresceram sem pai. E eu vou pregar uma mensagem hoje onde vai falar muito com você, porque você pensa que você não teve pai, mas você teve uma geração. E essa geração também pode ser uma geração que abençoou você e fez com que você seja essa pessoa que você é hoje. E que você pode melhorar muito mais ainda. O Senhor, Ele sempre tem os caminhos traçados para a nossa vida, e os propósitos de Deus são maiores do que as propostas. Às vezes a gente acha que é do nosso jeito, mas não é do nosso jeito, é do jeito dEle. E Ele é Pai, e como minha esposa falou, é o Pai que nos amou antes de a gente entender o que é ser alguma coisa nessa vida. E Deus, Ele deu o seu único filho por amor de mim, por amor de você. E eu tenho certeza disso, que Ele sendo pai, Ele sabe que é um filho crescer sem um pai. É não ter uma referência, é não ter alguém para aconselhar, para ensinar, no momento que ele mais precisa de conversar, homem com homem. Só quem é filho que conversa com o pai sabe disso. E eu entendo o seguinte, que tudo Deus tem um propósito. E você será um pai de referência para o seu filho. Não é porque você não teve referência que você não será uma referência, porque você pode ser uma pessoa de referência para a sua criança. E eu entendo que Deus, Ele saiu de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos israelitas o que tinha levado para lá. O Senhor era com quem? Com quem? Vocês não comeram não, nem invente de comer agora, porque o restaurante vai estar tudo cheio, você só vai comer em casa. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa do Senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José merecer perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde o que fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no... Só até aqui, depois a gente vai dando continuidade. Presta atenção. José tinha 17 anos, quando José foi vendido como escravo. Acende um pouquinho só a nave aí, se eu acender incomoda vocês, ou posso acender para olhar para o rosto de vocês. José tinha 17 anos quando foi vendido como escravo. Uma criança, ou um jovem, um adolescente de 17 anos, temos certeza que ele sabe o que quer, sim ou não? Sabe ou não sabe? Com 17 anos a pessoa já tem maturidade suficiente para saber o que quer? Tem. E de fato ele já sabia o que ele queria. Só que entre saber e fazer aquilo que a gente quer é outra coisa, né? Ele não queria com certeza ser vendido como escravo, mas ele foi vendido como escravo. E a Bíblia vai dizer que o Senhor era com José. Com 17 anos o Senhor já era com ele. E tudo o que ele fazia,
ele prosperava. Potifar coloca o olho em José e começa a observar José. E José é trazido por Potifar para a casa dele para ser o mordomo, porque Potifar observou que José era um escravo, mas era um escravo que tudo que ele fazia prosperava. Presta atenção numa coisa, gente. Eu quero já deixar uma mensagem aqui bem reflexiva para você. Às vezes nós pensamos que somos escravos de algo e achamos que a nossa vida não está próspera. Mas Deus, Ele não quer saber das propostas e do lugar que a gente está. Deus não se importa com isso e pouco está se lixando com isso. Porque o que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida, mesmo a gente sendo escravo, Ele vai fazer. O que Deus estava fazendo com José era mostrando para José que ele sendo escravo, Deus era com ele. E ele fazia José prosperar, como também Potifar prosperar. Ou seja, por intermédio de você, mesmo você achando que está sendo escravo, você está prosperando e quem está do seu lado também está prosperando. Não existe eu ser escravo de nada. Não existe você ser escravo de nada. Nós só estamos achando que a vida é do nosso jeito e às vezes não é. Deus não está preocupado com a proposta, e sim com o propósito. E é por intermédio do propósito que Ele vai guiar a sua vida. Ele sabe o teu amanhã, você não. Então é por isso que Ele vai te colocar às vezes em lugares que você não quer estar, mas é nesse lugar que Deus vai te usar para abençoar a sua vida e abençoar a vida do outro. Escuta uma coisa. 17 anos o menino tinha e já prosperava, já caminhava tendo uma vida de sucesso. A vida dele estava tranquila para ele, porque ele era o homem da casa abaixo de Potifar. José vai tomar banho, e quando José vai tomar banho, no momento de relaxar, de descontrair, aparece quem? A mulher de Potifar. Todas as vezes que a gente se distrai, sempre vai aparecer uma tentação. Escuta isso. Todas as vezes que a gente está relaxando no nosso conforto, descansando, vai aparecer distrações. E a gente tem que observar que as distrações podem acabar com a gente. Mas José, e aí eu vou começar a ministrar a palavra, ele tinha um exemplo de pai. Quem era o pai de José? Vocês sabem, não? Jacó, trem. Só 2 pessoas sabem disso. Nem Luciclém sabia, meu Deus. Ficou calado. Brincadeira, gente. O pai de José era Jacó. Jacó, no livro de Gênesis, capítulo 33, o versículo 1 e o versículo 6, vai dizer que Jacó, ele estava em um problema com o seu irmão. E ali Jacó quer resolver esse problema. E quando Jacó, ele pensa e ele imagina, ele vai pegar todas as suas coisas, todas as suas posses e sua geração, ele vai ter com seu irmão. E a Bíblia diz que José estava ali com Jacó naquele momento e sua mãe Raquel. Naquele momento de perdão, onde o pai pede perdão para o seu irmão Esaú. Todo mundo conhece essa história ou não conhece? Se vocês não conhecem, eu vou passar o sabão nela aqui rapidinho. Mas eu acredito que vocês conheçam. Senão vocês vão ler depois Gênesis 33, tá bom? Combinado comigo? E aí, presta atenção. Quando ele vai ter com Esaú, seu irmão, ele se humilha perante seu irmão, pede perdão pelo tomar da primogenitura, que aquilo ficou na consciência dele, por mais que ele era de direito de tomar a primogenitura, que ele fez um acordo. Acordo é acordo, combinado não sai caro, é assim ou não é? O problema de Esaú que vendeu a primogenitura. Mas uma coisa é certa, José está vendo aquele perdão. José está vendo o exemplo do seu pai durante 14 anos lutando pela mulher que ele amava, a mãe de José. Jacó não queria outras mulheres, ele queria quem? Raquel. E ele luta e trabalha, e vai ali vivendo um momento de escravidão com o seu sogro Labão,
E a Bíblia vai dizer que Jacó prosperava e Labão também prosperava. O engraçado é que José está vivendo a mesma história que o pai. De escravo, mas de cuidado por Deus. De escravo, mas prosperando. E agora José vai passar um confronto. E quando ele passa esse confronto, ele lembra de quem? Do pai dele, que tinha fidelidade a Deus e também tinha fidelidade a quem? Fala, senhores homens, pelo amor de Deus, a mulher está do seu lado. Ela quer ouvir que você é fiel ao seu trem. A mulher. Eita, homem que vacila. Pega no ar, varão. Ele era fiel. E o exemplo do pai estava sobre o filho, porque o menino era novo ainda, não tinha vivido essa história, não tinha passado ele mesmo. Ele tinha visto o pai passar, mas ele não estava vivendo a história dele. Uma coisa é eu ver meu pai passar, uma coisa é eu viver a história. Mas tem histórias que a gente vai viver, ou está vivendo, que a gente olha lá para o nosso pai e diz assim: olha, foi assim que meu pai fez, é assim que eu vou fazer. José olha para a mulher de Potifar e diz para ela assim: por acaso eu, um escravo, tenho o direito de tomar você como mulher? Não. Por acaso eu? O que é que aquela mulher viu em José, gente? A Bíblia diz que José era bonito, era ou não era? Tinha uma boa aparência. Todo homem, ele diz: eu não tenho direito disso. E eu jamais trairia o meu Deus. O compromisso de José não era com Potifar somente. Ele estava mostrando que o compromisso dele era com Deus. Presta atenção. Nós que somos homens, nós podemos falhar como humano. Mas quando a gente é temente a Deus, a gente, antes de falhar, a gente vai lembrar do nosso Deus. E é por isso que a gente consegue ter fidelidade, sim, porque nós tememos a Deus, e aquele que teme a Deus, ele entende que não pode fazer certas coisas. José entendia que não podia fazer aquilo. E aí agora começa a entrar um momento trágico de José, que é o momento de ser acusado daquilo que ele não. E a pior coisa do mundo, gente, é você ser acusado daquilo que você não fez. É verdade ou não é? É horrível quando as pessoas te acusam daquilo que você não fez. É horrível quando alguém se levanta e calunia a sua vida por aquilo que você não fez. Se você tivesse feito, amém, eu peço perdão, eu estou aqui para me consertar, eu me arrependo, mas a pessoa calunia você, se levanta contra você, critica a sua vida, diz que você fez aquilo que você não fez. Mas olha a ação que José tem, tá? Não é a que você quer tomar não, pelo amor de Deus. Não endureça o seu coração quando você ouvir a voz do Espírito Santo, viu? Amoleça. José, ele agora vai para a prisão. Ele é preso e acusado e condenado por aquilo que não fez. Além de ele perder a confiança de Potifar, ele foi condenado. José vai viver um momento trágico da vida dele. Mas mesmo assim, na prisão, José prosperava e fazia conexões. Gente, às vezes nós vamos estar em lugares que são tenebrosos. Tem lugares que é tenebroso. Até mesmo dentro de empresa que a gente trabalha. Eu já trabalhei em empresa que era tenebrosa. Eu não vou contar muita história aqui, porque vocês podem conhecer o nome da empresa, então eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu tinha que ir obrigado para esse lugar e fazer a vontade do meu patrão, porque se eu não fizesse, além de eu ser colocado para fora, eu saía mal visto. Eu não teria indicação para um outro lugar. Então eu teria que aceitar todo o jugo que era colocado sobre mim. E não tinha jeito. E José está ali vivendo um momento tenebroso. Mas parece que José era um cara muito desbloqueado, cara. Nada machucava esse homem. De novo. Passando um momento totalmente difícil. Sendo afastado do seu pai, sendo afastado da sua família. Vivendo esse momento de
de calúnia, de difamação, mas ele estava ali quietinho, ajudando pessoas na prisão e fazendo conexões. Na prisão tem conexão? Tem. Tem ou não tem? Vai lá para Curitiba para tu ver quantas conexões você faz. Tem muito. Toda prisão ela tem conexão. Todo lugar que a gente acha que a gente está escravo tem conexão. E é nesse momento que Deus vai pegar pessoas que você achava que não prestava para a sua vida, que Deus vai levantar para abençoar a sua vida. E aí ele pega um homem que era copeiro de Faraó. E este homem, ele ajuda este homem a desvendar um mistério, desvendar um sonho. E quando ele desvenda o sonho deste homem, ele disse: olha, você vai sair em 3 dias, mas esse aqui em 3 dias, ele vai morrer. O cara poderia ter olhado para ele e se injuriado com José, mas a Bíblia não diz isso, a gente também não pode inventar. Mas eu só sei que aquele homem, que José trouxe a revelação do sonho, José, que não era bobo nem nada, diz assim para ele: olha, quando você sair, lembra de mim, porque eu estou aqui dentro, mas se você sair e lembrar de mim, eu estou aqui para lhe ajudar mais e mais. José era ajudador, irmão. Quem é ajudador sempre vai ser filha de Labão, sendo forçado porque ele não amava, e aí ficar mais 7 anos trabalhando. Depois de 7 anos que trabalhou, 14 anos no total para casar com Raquel, a filha que ele amava. Depois que ele conquistou, ele pediu a liberdade dele. A Bíblia vai dizer que José, ele sai dessa cena de cadeia, de prisão, e vai sentar no governo com 30 anos. Escuta, ele começou a história dele com 17, e agora ele está com 30 anos, sentando e sendo governador do Egito. José, ele sai de escravo para governo. Eu quero declarar sobre a sua vida, presta atenção numa coisa. Esse momento de escravidão é para ensinar você a governar. Deus, ele sempre vai colocar a gente em momentos de escravidão para ensinar a gente a governar. E esse momento de escravidão será um momento rápido. Será um processo muito rápido, porque foram 13 anos para José. Talvez 13 anos, pastor, vai demorar muito, mas entenda isso. José governa por 80 anos, ou 110 anos. 17 com 30, ou 17 com mais 13 anos que ele passou esse processo, dá 30. Ele fica 110 anos governando do Egito. Dá quantos anos? 80 anos governando e 13 anos sofrendo. 80 anos governando e 13 anos. Quando Deus está com você, o processo de escravidão é rápido, mas o processo de governo é totalmente demorado. Vai até a tua morte, vai até o fim da sua vida. Entenda que esse processo de fase difícil vai passar, e Deus vai colocar um processo de fases vitoriosas na sua vida, onde você vai governar, e vai chegar aos seus dias. Ou seja, o seu momento de governo é muito maior do que o momento da dificuldade. O momento da prova, como as pessoas gostam de falar, é muito menor do que o momento da bênção. Entenda isso. Mas pastor, demora demais. Não demora demais, é você que não aprendeu a ser como José. Uma pessoa que obedece e uma pessoa que teme a Deus. O que é que fez José vencer? Foi obediência e temor a Deus. Qual era o dom de José? Revelar sonho. Mas não foi a revelação de sonho que colocou José lá somente. Foi a obediência, e que o Senhor era com ele, porque ele obedecia, e tudo que José fazia prosperava. Que as pessoas acham que são sinais que vai colocar a gente em lugares grandes. Não são os sinais. Quer ver? Eu vou lhe provar. O que sinal Abraão fez? Nenhum. Abraão curou alguém? Abraão expulsou demônio? Nem poder para fazer Sara gerar, Abraão tinha. Teve que vir um anjo e abençoar a amada de Sara, e abrir a amada de Sara. Mas Abraão não. Abraão não teve poder para abrir mar, não teve poder para nada.
Mas ele teve o quê? Muita fé, obediência. Foi o pai da fé. Sabe por que você entende fé hoje? Porque está lá escrito no livro de Hebreus. O pai da fé foi quem? Abraão. E você entende que você é capaz de ter fé também, como Abraão. O que Isaac fez, gente? Nada. Isaac era filho de quem? De Abraão. Ele só fez o quê? Dar continuidade àquilo que o pai ensina. Escuta isso. Você pode não ter tido pai, mas você teve avô. Você teve bisavô. E o que o seu bisavô fez vai refletir no que você está fazendo agora. O que o seu avô fez vai refletir no que você está sendo agora. Porque a profecia de Deus é sobre geração. Primeira, segunda, terceira, quarta geração. Deus, ele tem negócio com geração. E é por isso que ele estava dizendo assim: olha, Abraão, eu vou te abençoar, eu te farei pai de nação. Agora vai, Abraão, porque eu vou fazer você um homem grande e muito poderoso sobre a terra. Ou seja, ele estava fazendo que Abraão ia ter 100 filhos, 200 filhos gerados por Sara? Não, porque uma mulher não aguenta gerar isso tudo. 3, 6, 9, 12? Com gandula também? Ai, meu Deus do céu. Vigia, varoa. Varoa que quer filho. Abraão. Isaac, gente, ele gera Jacó. Não teve nada, só fez obedecer também. Guardou a fé de Abraão, continuou a caminhada, a jornada. A bênção estava sobre Abraão para ser pai de nação. Isaac gera Jacó, gera Esaú, 2 filhos também, como também Abraão teve 2 filhos. Já Jacó já era 12, já Jacó já era mais namorador do que José, ou do que Isaac, do que o pai. Mas a questão é o seguinte: eles não fizeram nada, só fizeram obedecer. A única coisa que Jacó fez foi lutar com Deus, para Deus abençoar ele, porque ele estava achando que ele estava debaixo de maldição. Tem gente que acha que está debaixo de maldição. Presta atenção nisso. Você não está debaixo de maldição. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O Senhor joga no mar do esquecimento todos os seus pecados e Ele te abençoa. Deus não está botando você debaixo de maldição, pelo contrário, Deus está botando você debaixo da bênção dEle. Deus veio te abençoar, gente. Tem gente que acha que virou maldito porque está ali convivendo com pessoas malditas, porque acha que fez um negócio que não tinha valor para ele. Não, teve valor, porque quem não dá valor às coisas de Deus vai fazer com que o outro pegue e o outro dê valor. Tem gente que não dá valor às coisas de Deus, é por isso que perde. Quando Deus dá algo a você, dê valor, senão você vai perder. E aí quando você perder, você vai chorar o leite derramado. Não chora não, meu irmão, porque se você não cuidar, vem outro ou vem outra e toma. Ah, pastor, o senhor está profetizando maldição sobre minha vida? Não, eu estou profetizando que você não seja lerdo, pelo amor de Deus. Seja ligeiro, seja águia, porque o que Deus dá para a gente é para a gente cuidar, é para a gente valorizar, é para a gente guardar, entendeu? É ou não é? Fique bravo comigo não, filho. Cuida do que é teu, cuida do que Deus te deu. Aí você fica ali falando, observando a vida de A, de B, de C, e descuidando daquilo que Deus te deu. Cuidado com essa ferramenta. Isso aqui é bênção e também é maldição. Cuidado com o que você fica vendo. Vigia, varão. Vigia, varoa. Vocês estão perdendo tempo demais com coisas que não é para perder tempo, e deixando de ganhar tempo com coisas que é para ganhar tempo, que é valorizando as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão com você, as pessoas que estão do seu lado, as pessoas que lutam com você, que batalham com você, que sonham com você, que é a sua família, que é a sua casa. Qual foi a nação que Abraão foi pai? Isaac. Qual foi a nação que Isaac foi pai? Jacó. Qual foi a nação que Jacó foi pai? José. E por aí vem a geração
de Deus. De homem para homem, de homem para homem. Isso sempre está dentro da família. Você sabe quem é que vai ser a sua geração? A sua família, a sua casa. A sua casa vai também gerar outros filhos, e aí vai continuar gerando. A geração pelo seu nome, que foi Deus que te deu, pelo seu nome que vai erguer a sua família, é de nome para nome, de pessoa para pessoa, de familiar para familiar, de filho para pai, para irmão, para parente, e por aí vai. Essa é a geração de Deus, é a nação. Porque tem gente que acha que vai ganhar a nação toda, o mundo todo. Pera aí, gente, calma, não vai tão longe assim. Cuidado o resto da sua semana. Ou então, se for no gabinete para te dar um conselho, uma orientação. Eu não posso estar com você 24 horas. Tem gente, tem pastores que fazem isso? Tem, mas eles não trabalham, eles são desempregados, não tem o que fazer. É assim ou não é? Não tem família, não cuida da esposa, não vigia dentro de casa. Daqui a pouco o adultério entra e por aí vai, irmão. Deus não quer isso não. É claro que nós podemos ter um momento de celebração junto, de união. Claro que a gente pode ter. Mas não pensa que pastor vai estar 24 horas do seu lado não, que eu não vou estar não, viu? Se você está procurando um pastor assim, vaza, em nome de Jesus. Não é aqui não. Eu vou cuidar de você aqui no telefone, na hora que você precisar de mim. Oi, meu filho, estou aqui para lhe ajudar, para te abençoar. Se eu ver que você é atribulado demais, que não quer mudança, eu vou te dar para a Luciclei aqui cuidar, em nome de Jesus. Porque eu gosto de gente que muda, que transforma, que está doido para renovar a sua vida, que quer mudar de fase, nada de ficar na mesma fase. Larga de sofrer, pelo amor de Deus. Esse negócio de gente que quer sofrer a vida toda. Santo Jesus tem poder. Deus não te chamou para sofrer. Deus te chamou para você triunfar, para você ser abençoado, para você viver dias de glória nessa terra. Pastor, e as aflições? Vai ter, claro. Mas também você vai vencer essas aflições, ou você vai ficar sofrendo a vida toda? Sangue de Jesus tem poder. Ninguém quer sofrer, gente. Eu não nasci para sofrer. Tu nasceu, Lu? Tu nasceu bem? Nasceu bem? Você nasceu? Alguém nasceu aqui para sofrer? Me fale logo, que eu vou chamar o Pax e vou fazer seu crédito lá no bairro da Paz, naquele negócio da paz, né? Vai-te embora, oferenda. O sangue de Jesus tem poder. Não queira sofrer não, viu? Queira mudar, queira dar a volta por cima, queira erguer a cabeça, queira ser uma pessoa de guerra, de batalha. Esse negócio de gente que para com isso, pelo amor de Deus. Tá dando uma microfoniazinha aqui, viu? Técnicos de som, me ajude em nome de Jesus. Presta atenção, gente. Olha o que José está vivendo. José está vivendo um tempo de reflexão de tudo aquilo que ele já viu o seu pai viver. Jacó, ele viu, ele fez tudo aquilo ali e ensinou a seu filho. A ponto de quando Jacó perde o filho dele, Jacó entra em uma tristeza de alma, que Jacó não queria mais nada na vida. Por mais que ele tinha um menorzinho ainda chamado Benjamim, mas ele sentiu tanto a falta do seu filho, que ele não quis mais existência na terra. Ele só pedia a Deus para Deus levar. Mas Deus ainda tinha algo para mostrar para ele. Por mais que a gente peça, meu Deus do céu, isso aqui entrou agora, viu? Por mais que a gente peça a Deus para levar em certos momentos, e Deus não nos leva, é porque Deus tem algo para fazer na sua vida ainda. Claro que Deus poderia levar você para os braços dele, a vitória já estava decretada, você já estava salvo. Mas se Deus não levou ainda, é porque Deus ainda vai fazer muita coisa na sua vida e vai alegrar você nos seus últimos dias, se for os últimos dias, mas eu acredito que é antes disso. Mas ele vai te alegrar. José vai viver o momento de quê? De perdão agora. O momento que ele está ali, vendo todos os seus irmãos que o venderam, que contaram uma história falida para o pai. Um momento de fome sobre a terra. Mas só José prosperava no Egito. Deus colocou José no Egito
para servir o povo e a nação de Israel. Você pode estar vivendo momentos no Egito, mas é porque Deus quer usar você no Egito para abençoar a nação dele, abençoar um povo que acredita nele, abençoar um povo que tem fé nele, abençoar um povo que entende que ele é o Senhor de todas as coisas, é ele que cuida de tudo, é ele que... Acho que a bateria do meu microfone está acabando, por isso ele todo vestido de egípcio, porque era a tradição, tinha que ser daquela forma. Ele estava servindo no Egito, e vai ter um momento que você vai se vestir de uma forma que você não quer, porque você trabalha em um lugar que você é obrigado a se vestir assim. E aí você vai dizer, minha religião não permite. O patrão dizer, vai servir sua religião em nome de Jesus e perca seu emprego, porque você acha que você não pode fazer as coisas por causa da sua religião. Não tem isso, tá? Pelo amor de Deus. Sua religião não tem nada a ver com isso. Jesus não ensina isso na Bíblia. Você aprendeu na religião errada. Paulo, que eu conheço, ele ensinava assim: olha, eu me faço de grego para ganhar os gregos, de judeu para ganhar judeu, de romano para ganhar romano. Então, se ele se faz, ele tinha que pelo menos se parecer com eles, né? Então, cuidado com isso. Tem certas decisões que você fala, tem certas opiniões que você diz, você bota como verdade aquilo na sua cabeça, e aí você acha que você não pode ser, porque você não está achando que você está pecando. Não, conversa com o seu pastor, pelo amor de Deus, eu vou lhe ensinar. Não toma decisões sem conversar, não, porque às vezes vai atrapalhar todo o seu destino, porque você está tomando decisões erradas, achando que está certa. E aí agora você vai ver José, olhando para seus irmãos, transvestido de egípcio. Eles não conhecem ele. José estava muito diferente. Aí José começa a tirar. Imagine José tirando aquelas colas toda, limpando os olhos, que os olhos é aquele negócio lá atrás, tem aquele lápis, né? E aí tirando aquilo tudo, limpando o rosto, tirando aquela sobre a cabeça dele e dizendo para seus irmãos: sou eu, José. Eles olham para José: você, meu irmão, sou eu. Não tem mais, não tenha medo, venham comer comigo na minha mesa. Vocês não sabem o que vocês fizeram comigo. Talvez vocês achassem que me destruiu, que me tirou da terra, que acabou com a minha vida, mas não. O que Deus queria é que vocês fizessem isso, para que Ele me colocasse aqui para alimentar vocês, para abençoar vocês. E aí se cumpre o sonho de José, onde o pai e a mãe dele se prostraria, e os outros seus irmãos também se prostrariam. Que sonho demorado, gente, mas se cumpriu. Pode demorar, mas vai se cumprir. O tempo é de Deus, o tempo não é meu, o tempo não é seu. Acredite, vai se cumprir neste tempo. Vai se cumprir nesse tempo. Eles vão ver a glória de Deus sobre a sua vida. Eles vão ver o poder de Deus sobre a sua vida. Eles vão ver o quanto eles fizeram mal a você, e agora você só vai fazer o bem para eles. Aí chega Jesus e nos ensina: ouviste o que foi dito aos antigos? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que aquele que amar o seu inimigo, orar por ele, esse sim entrará no meu reino. Não é para você fazer inimizade, não é para você fazer inimigos. Seu pai não é seu inimigo, seu irmão não é seu inimigo, sua mãe não é sua inimiga, o seu parente não é seu inimigo, o seu chefe não é seu inimigo, o seu irmão da igreja não é seu inimigo. Para de falar que essas pessoas não gostam de você, para de falar só porque essas pessoas falam mal de você, criticam você. Esqueça isso, você não é isso. Você tem que abençoar esse tipo de gente, você tem que orar por esse tipo de gente. José entendeu isso, sabe por quê? Porque ele aprendeu quando o seu pai pediu perdão a Esaú, o seu irmão. Era um momento de perdão, e José olhou assim: olha, se meu pai
pediu perdão ao meu tio, hoje eu também tenho que perdoar. Eita, meu Deus do céu. Tudo que você fizer, o seu filho está vendo. Tudo que vocês fazem, a criança vê. Quando Deus me avisou, foi aí que eu tive paz. Além de Deus me avisar quando ia levar ele, no momento de ele partir, no mesmo dia, o Senhor ainda disse: filho, eu vou levar ele no pôr do sol. E eu declarei sobre minha casa, toda minha esposa, minha sogra, todo mundo que estava lá, eu disse: meu pai vai hoje, às 17 horas. E eles falaram: é mesmo? Eu disse: é. Deus acabou de falar comigo que vai levar meu pai às 17 horas. E quando deu o ponteiro 17 horas, os batimentos cardíacos de meu pai zeraram e ele partiu. E a gente entrou no quarto. Ele estava no home care em casa, celebrando ao Deus vivo, que Deus tem o momento certo de levar. Meu pai estava com metástase, sofrendo, tomando morfina, com tanta dor, mas ele não queria ir embora. E naquele dia eu disse: pai, entrega teu espírito na mão de Deus, meu pai. Não se preocupa com a gente vai ficar bem. Vai, meu pai, para os braços de pai. Não fica aqui tentando lutar, não, meu pai. Você está com muita dor, sua língua já está endurecendo. Você está ali. Ele começou a derramar uma lágrima sobre os olhos, que ele ouvia tudo que eu estava dizendo a ele. Você foi um bom pai. O Senhor vai te abraçar nos céus nesta noite, meu pai. Você vai para a glória. E aí ele começou a derramar uma lágrima. E ali ele foi naquele dia. Você pergunta a mim assim: você lembra de seu pai? Eu lembro. Quando tem esses momentos assim, hoje eu lembrei dele. Mas Deus, até esse sofrimento, Deus apaga, gente. E eu só lembro das coisas boas que meu pai me ensinou. Quando eu comecei meu relacionamento com minha esposa, meu pai disse assim: agora sim tu achou uma varoa, viu, meu filho? Você está de parabéns. Meu pai gostava tanto de Gabi, tanto, que a toda hora ele amava viajar com a gente. E nesse período, carregava meu pai para tudo quanto é lado. Pense no menino que deixava de trabalhar para estar com o pai, era eu. Estava nem aí, eu queria estar com ele todos os momentos, até o finzinho da vida dele. E eu consegui manter meu pai de pé, sem contar para ele que ele estava com câncer, com metástase. Sem contar para ele toda a história do médico. 2 anos ainda ele veio. Depois que ele soube, não durou 15 dias. Tem notícias que a gente não dá, notícias ruins não se dá. Não fala, gente, notícia ruim. Notícia ruim machuca, fere. Notícia ruim destrói o ser humano. Notícia ruim acaba com pessoas que não têm equilíbrio emocional. Eu tenho estrutura para ouvir notícias ruins, mas tem gente que não. Eu me tornei forte de notícias ruins por tanto sofrer. E aí eu fiquei um homem forte. Mas eu vejo que tem muita gente ainda que é fraca. E às vezes eu pego até pesado com esse tipo de gente fraca, para ver se ela se torna forte. Chega a doer no meu coração, mas eu tenho que fazer essa pessoa forte. Porque se eu não fizer essa pessoa forte, lá na frente ela vai enfrentar algo pior. E ela não vai ter equilíbrio, e ela vai se desesperar, e pode até dar cabo da vida dela. Você sabe que por que pessoas tiram a vida? Não é porque elas não amam, não é porque elas não são pessoas boas. Não, mas são pessoas que não aguentam o sofrimento. O sofrimento às vezes é muito grande na vida de algumas pessoas. Mas eu tenho certeza que diante de todo o sofrimento que passamos, o Senhor está conosco, cuidando de tudo, em todos os momentos. Deus mostrou para José que estava com ele, e José foi um exemplo de pai para seus filhos. Deus mostrou para mim que estava comigo no meu momento mais sofrido, meu momento maior de angústia. E eu tento hoje ser um pai para meus filhos, cuidando dele, ensinando o caminho que eles devem andar. Às vezes meu filho chega para mim: pai, você só fala de Jesus? Eu disse: não, eu falo de outras coisas também, mas o problema é que quando eu falo de Jesus, você bloqueia a sua mente. É o conselho que eu dou. Aí você escolhe se você quer Jesus ou se você quer um mundão. Escolha.
Eu sei que uma coisa eu determinei sobre a sua vida, que você seria do altar, que você seria um vaso nas mãos de Deus. Pode demorar um tempo, mas uma hora você volta para o altar. Declare sobre a sua família que eles estarão no altar de Deus. Declare sobre sua casa que eles estarão vivendo o melhor de Deus. Os seus filhos não vão se perder. A sua geração não vai se perder. A sua geração está blindada, está guardada. Ela é herança do Altíssimo. Deus, Ele usou você para abençoar a sua casa. Então abençoe, profetize, declare que o seu lar nunca irá ficar um lar sem Jesus. O seu lar será uma casa de oração, uma casa de bênção, uma casa de testemunho, uma casa de presença de Deus. O seu lar será um lar cheio do Espírito Santo. E você vai declarar sobre o seu lar que você e sua casa servirá ao Senhor até os últimos dias da sua vida. Você verá os seus filhos ainda tudo rendido na presença de Deus. Eu não vou morrer enquanto não ver os meus filhos no altar. Eu não vou morrer enquanto não ver toda a minha família nos pés do Senhor. Eu entendo e sei e tenho certeza que a promessa de Deus sobre a sua vida, eu fui o primeiro na minha casa. Primeiro, não sabia quem era Deus, não conhecia Deus e tinha dito: Deus, o Senhor não existe. Se o Senhor existe, você revela para mim. Não porque eu sou bom, mas é porque eu quero te conhecer e eu estou disposto a te servir. Então vamos fazer um desafio? E ali eu conheci Deus. Deus se revelou para mim no meu quarto. Ninguém pregou para mim. Ninguém me leu a Bíblia para mim. Eu estudava no colégio salesiano, em Salvador. Era um colégio católico. E eu me lembro como hoje, no primeiro pecado que eu fiz, eu fui confessar ao padre. Eu tinha na média de uns 13 a 14 anos, se não me engano. E o padre disse: você vai lá e reza 10 Pai Nosso e 20 Ave Maria. Seu pecado está perdoado. Eu disse: é mesmo, senhor padre? Está ligado. 10 Pai Nosso que está no céu, 20 Ave Maria, perdoado. Vou embora alegre, feliz. E aí eu passo na loja de religião e aí compro um terço, aquele terçozinho de 50 Ave Maria. Quantos Pai Nossos? Acho que era 10, né? Ou 5. 10 Pai Nossos. Tinha o creio em Deus Pai, a salve Rainha de misericórdia. Você não é católico não, irmão. Quem era católico era eu, viu? Católico, apostólico e romano. E praticante era. Tinha sala de reunião, tinha tudo. E aí o que é que eu vi? Tá bom, eu queria conhecer Deus. Não conheci Deus naquele momento. Quem é Deus? Tá. Ouvi falar. Não vi Deus na minha vida ainda. Eu queria ver Deus. Quero saber se Deus existe e ressuscitou o terceiro dia. Eu quero ter um encontro com Ele. E desafiei a Deus. Tomando mais de 3 litros de uísque. A madrugada rolando. No meio da festa. Cadê o Senhor? Olha para quem eu fui mexer. Que eu devo ser do diabo, né? Porque quem bebia era eu, irmão. O diabo pegava todo mundo. Todos os meus amigos ficavam bêbados. Todos vomitando. E eu não sentia nada. Eu digo: peraí, eu devo ter um diabo bem forte no meu corpo. Era assim, eu pensava isso. E aí eu fui e comecei a conhecer Deus. E a primeira vez que eu fui em uma igreja evangélica, estava pregando um pastor americano. Uma semana depois que Deus falou comigo, eu comecei a mudar de vida. Deus foi falando comigo. Eu parecia um louco, porque eu não era religioso, não tinha nada de religião, não sabia nada que era aquilo, não tinha lido Bíblia, não conhecia a Bíblia, não sabia como era Deus. Eu consultava, era um guru. O guru acertava tudo. Quem era certeiro era ele. Mas se tem alguém me perseguindo, cuida de mim. E aí eu fui para a igreja, né? Quando era besta, né? Nada. Eu disse: eu vou nessa igreja, vou ter que ir na igreja. E a igreja mais que combinava com a Bíblia, está ouvindo aqui o ruído? E aí, que combinava com a Bíblia era a igreja evangélica. E eu fui lá em Átila Brandão, lá na Caminho das Árvores. Quando eu entrei na igreja, irmão, eu me senti envergonhado, porque a igreja era de rico, mas rico.
todo mundo bem vestido, só carrão. Eu disse, sangue de Jesus tem poder, é aqui mesmo que eu vou arrumar uma varoa para casar. Oxe, pegar uma rica. Era ou não era? Aí eu digo, Jesus Cristo, acho que é meu microfone, não é não? Quer me dar outro não? Eu disse, eu vou casar. Meu irmão, olhei para a igreja cheia, mais de 1000 pessoas, só tinha gente bonita na igreja. E aí o cabra começa a soprar no microfone, e um monte de gente bonita, tudo manifestando endemoniada. Eu digo, sangue de Jesus, quem vai casar aqui é o coelho, não eu com esses demônios. E só que eu vou recuando e eu vou para o fundo da igreja. O fundo dava umas 3 dessas. Eu não queria que um demônio daquele pegasse em mim, que se eu pegasse nele, eu ia ter que sair na mão com ele, mas eu ia tirar ele do meu corpo ou do corpo de alguém que viesse para cima de mim. Eu ia quebrar ele todo. Quem ia brigar era eu. Naquela época eu brigava muito. Rapaz, mas foi tanta gente endemoniada na igreja que eu disse, meu Deus, eu estou na igreja de crente ou eu estou na igreja de demônio? E eu não entendia nada daquilo, e o cara falando inglês, o outro traduzindo, um monte de maluquice. Daqui a pouco ele, yo. Eu digo, yo? Aí eu olhei para trás, não tinha ninguém, só a parede. Eu olhei para o lado, ninguém, só o sonoplasta que estava lá em cima. Eu digo, você? Eu digo, eu vou ter que voltar tudo isso aqui agora, andar até lá na frente. O sangue de Jesus tem poder, vai eu. Quando eu fui, ele... Estou olhando para você, estou vendo um filho. Mas um filho de um Deus tão poderoso, que te ama tanto, que você nem imagina. Eu disse sim. Sim. Tudo bem, não estou entendendo nada, mas pode continuar falando. E aí quando ele fala para mim, ele disse assim, ele disse, olha, você será usado por Deus de uma forma sobrenatural. Isso aqui que você está vendo não é nada. Deus vai te usar. No seu peito tem escrito pastor, você vai pastorear a multidão. Eu disse, o cara está falando inglês, né, comigo. Isso ele no inglês, o outro traduzindo. Ele disse, eu só falei isso tudo, mas eu sei que você não está entendendo nada. Eu digo, agora você falou certo, estou entendendo nada. E ele disse assim, mas você precisa fazer uma aliança com Jesus. Eu digo, quem é Jesus? O Filho de Deus, que morreu na cruz por você. Eu disse, Filho de Deus, eu quero. Só, você precisa fazer o quê? Eu disse, levantar a mão. Eu levantei a mão. Aí ele disse, depois que ele levantou a mão, que ele orou por mim, ele falou assim, ele disse, olha, o que Deus tem com você é tão especial, que não foi ninguém que te ofereceu ele. Foi você que pediu na varanda de sua casa para conhecer ele. E disse, se o Senhor se revelasse para ti, você ia servir ele. Ele te visitou no seu quarto, abriu o teto do seu quarto, falou contigo e disse, eis-me aqui, você não quer me conhecer? Foi assim que ele falou com você ou não foi? Eu digo, meu Deus, o que é isso? Eu estou aonde, meu pai? Se o guru revelava, quem revela é esse cara aqui. Eu digo, não sabia nem o que era revelação. Eu digo, o que esse cara está falando, meu Deus? Esse cara é de lá de fora, fala inglês, não me conhece, onde é que ele viu isso? Aí eu perguntei a ele, como você sabe isso? É porque Deus está falando no meu ouvido aqui, mandando te dizer para que você acredite, porque você não está acreditando em nada que eu estou lhe falando. Eu digo, estou entendendo, Deus sabe que eu sou incrédulo, né? Estou ligado. E aí ele disse isso. Quando ele disse isso, eu disse, o que é que eu preciso fazer mais? Se batizar. Eu digo, onde é que eu me batizo? Ele disse, aí você precisa procurar o pastor da igreja. Tenho vontade de beber domingo de manhã. Até hoje, domingo de manhã, eu fico em casa, meu Deus, oh glória, dormindo. Que coisa boa. Descansando no domingo. E é assim que Deus faz, gente. Quando Deus, Ele tem uma promessa sobre as nossas vidas, eu quero que você entenda só isso. E eu vou terminar aqui agora. Quando Deus, Ele tem uma promessa sobre você, pode levar muito tempo. Isso Ele falou comigo há 17 anos atrás. Com 2 anos depois, eu me tornei pastor da Assembleia de Deus, que para consagrar só o sangue de Jesus, tá? Não é qualquer pastor que consagra não. Os caras pegam até o seu antecedentes criminais, Serasa, SPC,
olha a sua vida toda, a sua alma, e diz se você está pronto ou não. E você tem que ter ainda, no mínimo, o médio de teologia. Era o mínimo para consagração. Isso há 15 anos, hoje eu não sei como é. Mas eu fui pastor rápido, comecei a obra rápido, viajei o Brasil durante 2 anos sem parar, pregando de domingo a domingo, até eu dizer, Deus, não dá para mim esse negócio de domingo a domingo, ficar vivendo de obra. Passei fome, porque eu nunca soube falar de oferta e nem pedir oferta a ninguém, e nem gosto de pedir oferta e nem falar de oferta. Por mais que a Bíblia nos ensine, eu ensino você a ofertar, ensino você a dizimar. Isso aí é ensinar, se você quiser fazer é com você e Deus. Porque obediência não é obrigação. Obediência é obediência, eu não vou te obrigar a nada. Você nunca vai ver aqui eu fazendo voto de 1.000, 2.000, 10.000 para você dar, para você ser abençoado. Não precisa disso. Eu sei que se você der a Deus no seu coração, com alegria, você será abençoado. Mas conforme Deus colocou no seu coração, não porque eu estou falando. Então entenda uma coisa. Deus, Ele levantou. E hoje eu estou aqui, pastoreando vocês. Amanhã eu posso estar em outro lugar, pastoreando em outro lugar. Hoje a igreja de Cruz das Almas, ela anda sozinha, graças a Deus. Sozinha não, né? Como o pastor Marcos, que é meu cunhado, que é minha irmã, que se converteram através de mim. Minha mãe está lá, que se converteu através de mim. Meu pai, que estudou para padre, fez tudo. Ele estava no convento, ele fez todos os estudos para padre. Depois pulou o muro para casar com minha mãe. Mas ele era um padre dentro de casa. Eu tinha que ir para a igreja católica todos os domingos, 5 horas da manhã. Eu ia porque tinha um mingau na porta lá no Senhor do Bonfim. Ia comer aquele mingau gostoso. O mingau é delicioso. E a missa eu não entendia nada, que era em latim, eu falo português. Então eu não entendia, eu ficava lá fora, que eu não era besta. Não entendia, não tinha jeito. Eu queria até entender, mas não conseguia entender. Em nome do Pai, da Filha e do Espírito Santo. Amém. O Senhor está convosco, Ele está no meio de nós. E era só assim, eu não entendi, só ficava falando, repetindo. E aquilo não chamava a minha atenção, principalmente o novo. Talvez poderia até chamar agora. Mas o novo não chamava, só queria comer o mingau. E hoje eu estou aqui. Tive a honra de ter meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, minha esposa. Minha esposa era evangélica, mas não era batizada. Quem batizou ela foi eu. Quem batizou minha cunhada foi eu. Quem batizou o Léo, o marido de minha cunhada, foi eu. Gente, Deus vai usar você para salvar a sua casa. Deus vai usar você. Eu tive o privilégio de batizar meu filho. Ainda vou batizar minhas outras 2 filhas. Minha outra filha que mora em Maceió, que não mora comigo, que foi antes de Jesus. Minha filhinha sempre está mandando louvor para mim, ouvindo louvores. Porque o evangelho, o exemplo, testifica nela. E ela sabe que Deus está aqui nesse lugar, está na minha vida. Então, se você for exemplo, só basta você obedecer. Só basta você ser fiel. Deus será com você. Eu sei que os dons servem, mas o dom não salva. O que salva é você obedecer e ser fiel até o fim. Que Deus em Cristo abençoe você, abençoe sua casa, abençoe toda a sua família e que você tenha uma semana de muita paz e muita... Não deixe de vir, tá? Convida mais 10 e venha estar conosco em nome de Jesus. Deus abençoe.